Uma das maiores criações do Araki, além de Jojo, foi o spin-off Assim Falava Kishibe Rohan, que ficou bem mais conhecido depois do anime que lançou na Netflix. Opa, vai parando! Eita, opa! Ele mostra que o universo de Jojo é muito mais vasto e curioso do que a gente imaginava. E isso fica claro em todos os capítulos, inclusive nesse, Hot Summer Martha, que se passa durante a pandemia da Covid-19 em 2021, onde estava no auge da pandemia e nós vemos como o Rohan reagiu a tudo isso e pelo sufoco que ele passou nessa história. Eu espero que vocês gostem do capítulo tanto quanto eu e agora fiquem com ele. O mangá começa mostrando o Rohan em sua casa alimentando seu novo cachorro Baquinho. Ele participa de uma reunião virtual para falar a respeito do seu novo mangá, Hot Summer Martha, com a sua editora, que fala a respeito do design de um de seus personagens parecer um plágio por se assemelhar bastante com o Mickey, e que isso podia causar alguns problemas de direitos autorais para eles. Isso estressa o Rohan, que explica que são só 3 ciclos e que até os celtas usavam esse tipo de símbolo. Quando ele olha para a janela, ele vê uma fã esquisita com o jacaré invadindo seu quintal. Ele, já desanimado, manda ela embora dali e a sua editora diz que vai lá até a casa dele. Mas o Rohan já está tão estressado pela pandemia e pela máscara que derruba a tinta por toda a página do manuscrito dele. Ele não aguenta mais e decide sair para passear com seu cachorrinho e pegar algumas ideias para o seu mangá. E saindo pelas ruas, ele percebe como está deprimido durante a pandemia, como se tudo tivesse parado e sem vida, como se fosse um túnel escuro e sem saída, que deixa ele deprimido e sem inspiração alguma para o que fazer. Mas durante a caminhada, ele chega em um templo que ele não se lembrava dele mesmo morando ali há algum tempo. E nesse lugar, ele encontra uma velha árvore que é chamada de Árvore Sagrada. Ele derruba algumas pedras que obstruem uma passagem que tem perto das raízes, e lá dentro ele encontra um pequeno espelho redondo virado em direção a ele. Uma luz parece sair daquele espelho e então logo depois ele sai das raízes das árvores. E parece que ele se sentia mais relaxado e revigorado. O Rohan então olha para o relógio do seu celular para ver as horas e vê que tem que voltar ao trabalho. E quando chega em casa, ele percebe que recebeu várias mensagens sobre o manuscrito do mangá dele, que ainda nem tinha sido enviado. Enquanto ele sobe para o escritório dele, ele vê vários brinquedos despedaçados e ele acha estranho os dentes do seu filhote ter crescido tão rápido. Mas ele vai até o que importa e vê que, de alguma forma, o manuscrito de seu mangá realmente tinha sido finalizado. Mas algo que realmente estressa ele é que o seu personagem, ao invés de 3 círculos, agora estava com 4. Ele chama a editora dele e fica putaço, chorando de raiva por achar que aquilo tinha sido culpa dela. Só que é revelado que quem entregou na verdade esse manuscrito há 2 semanas atrás foi na realidade o próprio Rohan. Enquanto ele ficava confuso, alguém parecia passar atrás dele. Ele percebe isso e vai à procura do invasor, que quando entra no quarto, era aquela fã esquisita de antes que estava deitada pelada na cama dele. Ele tenta expulsar ela com bastão, mas aquela garota leva aquilo como se fosse algum tipo de fetiche que eles iam usar naquele momento. Mas ela então sai rápido para ir ao banheiro, deixando o Rohan ainda mais confuso com aquela situação. Então ele decide olhar para o calendário e vê que 3 meses já tinham se passado sem que ele notasse. O Rohan vai depressa e pega as câmeras para ver as filmagens e olha que em algum momento ele havia levado aquela garota para casa. Ela então volta do banheiro junto com seu jacaré e o Rohan usa seu Heaven's Doors nela para ver o que estava acontecendo naquele lugar. Só que na realidade ele vê que ela não era a causadora daquilo como se fosse uma usuária de stand. Então ele liga os pontos e decide voltar correndo para aquele templo da árvore sagrada onde ele sabe que foi onde tudo começou. E chegando lá, ele vê alguns senhores que trabalhavam lá e que reconhecem ele como mangaka. O Rohan então pergunta sobre aquela árvore e os senhores veem com ele se ele tinha mexido naquelas pedras, mostrando que eles sabem o que tinha ali. Nessa hora, o Rohan revela para eles que tinha se passado os 3 meses sem que ele percebesse desde que pisou naquele lugar. Mas os senhores então dizem que quem fez isso foi quem mora naquela árvore, que era um ser chamado de Yabubaku Hoshi, que após o Rohan virar o espelho, ele saiu de lá como seu reflexo, funcionando como uma entidade que se transforma nele e troca de lugar. E depois de passar o tempo que essa entidade quiser, fazendo o que ela desejar, ele volta para o espelho e então é como se nada tivesse acontecido para a pessoa que ele tomou o lugar. E o Rohan, como estava desesperado por terem mudado o design de seu personagem, pergunta como faz para fazer tudo voltar ao normal. Os senhores então dizem que para isso ele teria que virar o espelho para a esquerda sem que o seu reflexo aparecesse nele. E então, tudo que o Yabubaku Hoshi fez iria ser desfeito. Isso seria algo bem difícil, mas ele,
como usuário de stand, decide usar o seu Heaven's Door para girar o espelho sem que o reflexo dele aparecesse. Ele pensa que tudo tinha sido resolvido e volta para sua casa, mas chegando lá, ele se depara com um chão cheio de vísceras e sangue. Ele escuta um grunhido atrás dele e vê que seu cachorrinho havia crescido e que toda aquela sujeira no chão que tinha caído tinha sido culpa dele, que matou o jacaré daquela fã e jogou todo aberto em cima do Rohan. Mas o Baquin lembra que aquele era o dono dele e para o ataque. O Rohan vai correndo até o escritório e vê que usar o seu Heaven's Doors foi uma péssima ideia. E chegando lá, ele vê que já é janeiro e que já haviam até criado uma action figure daquele design do personagem que ele detestou. E enquanto ficava preocupado com o que o Yabubaco fez durante esse tempo e por ter pedido metade de um ano, o Rohan vê uma seringa no chão. Ele percebe que tem alguém em sua casa e quando abre o armário, vê a sua editora desmaiada lá dentro. Ele chama por ela para ver se ela estava viva e vê um furo em seu pescoço, que alguém tinha injetado a droga da seringa nela. E enquanto continuava preocupado com a mulher, aquela fã surge sorrateiramente atrás dele e injeta uma outra seringa no pescoço do Rohan, fazendo ele cair no chão mal conseguindo respirar. A garota revela que foi ela que fez aquilo com a editora e que também estava grávida do Rohan e que ficaria com ele pro resto da vida. Ele tenta usar o stand nela, mas a garota já estava esperta e parece entender o que ele planejava, então sai de perto. Ele pede para ao menos salvar a editora e que ela não tinha culpa de nada. Mas aquela fã maluca ainda insiste em deixar ela morrer dentro daquele armário. Mas em um plano, o Rohan usa seu Heaven's Doors nele mesmo e pede para que a garota leia sua mão para ver se ele tinha algum caso com sua editora, para saber de toda a verdade e para aquela fã ver se ele realmente amava ela. A garota fica relutante em ir, mas ela decide. Só que nesse momento, ela cai na armadilha do Rohan, que transforma o rosto dela em um livro, e rapidamente ele escreve ordenando para que ela vá até aquela árvore no templo e ela mesma gire o espelho. E no momento que ela começa a seguir a ordem dele e girar ele, isso faz com que o espírito do Yabubaco faça tudo voltar ao que era antes para o Rohan, mas dessa vez assumindo a forma daquela garota. E nesse momento ele acorda e vê que tudo tinha voltado ao normal. Ele olha para a garota do lado de fora da janela, que nesse momento seria o Yabubaco, e manda ela embora dali, rachar o pé, jogando o jacaré de volta para ela. A editora volta ao normal e diz que iria voltar na segunda-feira, e seu cachorrinho virou um filhote novamente. Mas nesse momento, ele olha para o que mais importa. A figura do personagem ainda tinha 4 círculos, o que mostra que não foi o Yabubaco que mudou o design, e sim a editora dele. E a partir daí, o capítulo acaba. E esse foi um dos melhores capítulos de Assim Falava Kishibe Rohan, na minha opinião. Uma das melhores coisas desse capítulo é como mostra a forma que o Araki se sentia durante a pandemia, já que o Rohan é basicamente uma representação dele em Jojo e da profissão, e que também, como a gente sabe, ele é o maior amor do Araki. Mas eu também acho incrível como o Araki tem tanta criatividade para criar essas novas entidades nesses spin-offs, como foi esse Yabubaco Hoshi. E uma outra coisa que eu amo demais é a personalidade do Rohan. O tempo passou, ele não sabia o que o Yabubaco tinha feito quando estava com a identidade dele, mas a maior preocupação era o mangá dele que tinha mudado o personagem. Isso eu acho muito incrível. Ah, e uma outra coisa que eu tava pensando em fazer era que talvez possa até virar uma série aqui no canal eu trazer todos os capítulos desse spin-off, que ainda tem muita coisa interessante nele que ainda nem apareceu no anime. Mas encerrando aqui, eu espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir e me sigam nas redes sociais. Eu amo vocês e até o próximo vídeo. Sou comedor de chiranha e não dou moleza não. Gosto de carne michada como em qualquer posição. Meu pai era um boceteiro, não saía dos poteiros, ele contava pra mim.